Olá pessoas, eu sou o Ultra e hoje todos vocês estarão convidados para ir junto comigo a uma viagem pelo tempo. Para um tempo onde não se havia tristeza, onde você não precisava trabalhar, ficar 8 horas por dia com um colega de trabalho que não cala a boca, um chefe que abusa de você e colegas incompetentes que atrasam ao seu lado. Tá bom, foi específico demais, mas você entendeu, você passa por isso com certeza. É verdade. Se você tem, sei lá, entre 20 e 25 anos, você já tá passando por isso. Quantos programas vocês já assistiram na infância? Por exemplo, como eu disse, se vocês têm uns 20 e poucos anos, vocês já pegaram a era de ouro dos programas infantis. Até aqueles que vinham depois do programa dos pastores, e o desenho simplesmente tinha uma cena em que o personagem invocava o Satã. Para entrar nas sombras, eu invoco o Satanás, rainha infernal, em modo de ataque. Um monstro satanás? Isso é doença, vai se tratar. Sua mãe sabe disso. E se você acordava cedo no domingo, provavelmente você viu o desenho de Jesus, coisa linda, gostava muito de ver, cara, eu gostava muito. E depois, ironicamente, do desenho de Jesus, você iria ver o grandioso pássaro vermelho irritante que incomodava tudo e toda a sua volta, o Pica-Pau. Talvez eu esteja louco. E ao entrar neste trem aqui, você irá viajar pelo tempo e conhecer cada detalhe da história do nosso Pica-Pau Cabeça de Fogo e sua turma. Nem tanto a turma dele, mas a gente vai apresentar alguns. Seu vagabundo! Então vambora, que dessa vez aqui é por minha conta, tá? Mas não se acostuma não, tá? Porque o combustível tá caro, principalmente a viajar no tempo. Agora, pegue seu lanche, seu suco, seu lanchinho, qualquer coisa que você quer comer. E enfim, já que você pegou seu lanche, seu suco, refri, qualquer coisa, vamos ver como começou a trajetória do pássaro irritante. E tudo começou nos anos 40, época muito nostálgica para um país que hoje não ganha mais nada na Copa, mas naquela época tava fazendo um verdadeiro furdúncio no mundo, uma confusão, para dizer o mínimo, né? Odeio Hitler! Mas aqui eu já quero matar um mito muito famoso envolvendo o Pica-Pau, que foi sobre a sua criação. Muitos dizem, inclusive um agente de imprensa do próprio criador do Pica-Pau, Walter Lantz, a ideia do Pica-Pau surgiu numa lua de mel dele com a sua esposa Grace, onde no chalé que eles estavam na região acabou chovendo muito, e antes disso um passarinho chato tinha feito vários buracos no chalé, bicando ele a noite inteira. Ou seja, o Pica-Pau literalmente nasceu de uma empata foda. Acho que foi uma péssima ideia, porque não passa de um empata foda. Basicamente, depois de estragar a lua de mel do casal, ele, depois que sua mulher, né, deu essa ideia pra ele, né, resolveu transformar aquele pássaro em um desenho animado. Mas a história passa por umas falhas de data, e eu te explico o porquê. Porque a Walter e Grace só se casaram em 1941 e o Pica-Pau estreou em 1940 no cinema. E você pergunta, como assim, Ultra, no cinema? Sim, meu caro visitante, porque naquela época, televisão em casa era praticamente inexistente. Então o povão ia pro cinema não só pra ver filme, mas também ver um novo desenho. Já era basicamente o sábado animado dos adultos, porque na época não tinha muito filme pra criança, pra dizer que não tinha nada de filme pra criança naquela época, nos anos 40 por aí. Mas o Pica-Pau não nasceu com um desenho próprio, mas sim como uma participação especial no desenho do Andy Panda. Sim, e se você hoje em dia não sabe quem é Andy Panda, é porque bastou uma participação especial no episódio pro Pica-Pau aposentar o Andy Panda. Se um dia lançar sei lá, um outro filme do Pica-Pau que não seja live action, por favor, chega, ninguém aguenta mais, né, pessoal? Né, pessoal? Ninguém aguenta mais? Pois é, poderia ser, sei lá, cara, um filme 100% animado em 3D, vai ser melhor em 2D, mas acho que provavelmente vai ser 3D, porque enfim, é assim que os estúdios fazem. Se um dia alguém fizer, e neste filme o Andy Panda pode ser o grande antagonista, porque ele vai querer se vingar do Pica-Pau que acabou com a carreira dele, e tudo acaba, né, com eles tendo que salvar, sei lá, um ao outro de uma situação que um grande vilão do filme arrumou pra eles, aí eles viram amigos, e enfim, né, amizade fora, como é que é, confio no coração nas cartas, sei lá, me perdi, vamos continuar. Me perdi, gente! Neste episódio do Andy Panda, o Pica-Pau, olha só, tá incomodando o Andy Panda e seu pai, bicando a casa deles. Nessa hora o Walter Lantz estava na zoeira. E neste episódio foi o nascimento do famoso Pica-Pau Biruta, o Pica-Pau mais louco, psicopata, maníaco, chapado. Nossa, não sou moça. Eu vi relatos, né, de gente que não gosta do Pica-Pau Biruta, mas eu fico em dúvida, porque do mesmo jeito que esse é o Pica-Pau, bem dizer, mais polêmico de todos, ele foi o que deu a origem a, digamos, muitos memes e cenas icônicas, como essa dele tentando provar pros outros animais que ele não é louco, e falhando miseravelmente.
Neste meu episódio ele enlouquece até o psiquiatra. Repito, o cara tá pior que o Coringa, irmão. Depois ele enlouquece um guarda de trânsito, mais um meme do Pica-Pau. Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Fica face a face com a fome e tenta comer um gato, assim, coisa básica. Foi toureiro, não pagou a jota, faz zorra num circo inspirado no Charlie Chaplin e fez várias tias e avós ficarem assustadas com ele virando simplesmente o diabo e matando um cara junto com ele no final. E assim, ironicamente, foi o fim do Pica-Pau Biruta. De verdade mesmo, porque esse 10º episódio, né, contando com a participação do Índio Panda, foram os únicos episódios que o Biruta esteve presente. Depois disso a gente foi pra outra temporada e outros personagens foram apresentados e com um novo design do Pica-Pau. Mas antes dessa nova temporada foi introduzido um dos curtas mais famosos do Pica-Pau, o Barbeiro de Sevilha, que infelizmente não foi indicado ao Oscar. Eu fico muito triste por isso, mas enfim. Pernalonga também tem um episódio inspirado em Barbeiro de Sevilha. Né? Pernalonga foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor curta. Enfim, fazer o quê? Mas o único curta-metragem do Pica-Pau que foi indicado ao Oscar foi um no Pica-Pau Biruta, justamente o acrobata maluco, aquele do circo. Não ganhou, infelizmente. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Mas logo depois, no próximo episódio, ele foi introduzido. O cara que mais sofreu nas mãos do Pica-Pau. O bigodudo mais querido dos desenhos animados ou odiado. Depende de qual imagem você tem do Leôncio hoje em dia. O Leôncio apareceu pela primeira vez no episódio O Doido da Praia. Logo depois, no episódio da neve, o Pica-Pau tenta roubar toda a comida do Leôncio. Não antes de mandar um musical foda do início do desenho. Depois o Pica-Pau se veste de mulher para continuar na pensão do Leôncio. Depois ele atrapalha o churrascão do Leôncio. Mas convenhamos, né? Churrasco americano é uma merda. Não chega nem perto do churrasco brasileiro. E ainda mais não chega nem na unha do churrasco gaúcho, tchê. Tá bom, eu parei. Depois, de novo, na pensão do Leôncio, o Pica-Pau arruina o banho do Leôncio. Bolinha de golfe. E, bom, como que o Leôncio deixa esse cara ainda morar na pensão dele? Como é que pode? Esse inquilino é o diabo na terra. Mas também não precisava ir no quarto do outro com uma mini toalha que quase não esconde o meninão. Sou um taradão. E um personagem que eu sinto falta nos desenhos do Pica-Pau é o amigo lobo dele, que sempre que os dois se encontram, a amizade deles acaba logo por conta de interesses diferentes, e esses interesses normalmente são comida. Sempre os dois acabam ficando com muita fome e até arrumando planos para vascar um ao outro para comer. Depois de importunar mais algumas vezes o Leôncio, até roubando gasolina da viatura do Leôncio. Bom, como que deixa as crianças assistir isso, né, cara? Esse desenho tinha que ser extinto. Esse desenho tinha que ser extinto da terra, mano. Nunca mais passe pra crianças coisas assim. Não, tô brincando, né, rapaziada? Tô brincando, né? Se desenho influenciasse de verdade crianças, toda a minha geração estaria por aí roubando pessoas pobres, divulgando bet e promovendo formas fáceis de ganhar dinheiro. Desabafa aqui, gente, voltando ao foco. Mas sim, desenhos assim deveriam voltar a existir. Mas a gente sabe que isso aí não é possível, essa era já acabou e não tem o que se faça. Eu vou fazer o quê? Antes do fim da temporada 2, tivemos a última participação do Índio Panda num episódio do Pica-Pau pra martelar o último prego do caixão desse personagem que ninguém mais lembra. E aí no final mesmo da temporada aparece ele, o mais mentiroso, trambiqueiro, trapaceiro, sem vergonha. Um cara que claramente faria um curso de como virar milionário com aquela cara certa de golpe, mas muita gente ia cair no papo dele e ia clicar no Saiba Mais. Zeca Urubu, que no primeiro episódio que ele apareceu, ele já é um vendedor de seguro de vida. E não é só isso, porque vendo pelos serviços que aparecem nessa placa aí, tem bastante coisa que eu já vi e até em muito perfil de pastor. Mas depois disso, ele foi um especialista em vascar xerifes, vascador de mensageiros, depois virou talarico, engana as pessoas com um gênio falso, vendendo remédio falso. Enfim, se jogar o código penal pra cima, na página que cair, o Zeca Urubu vai estar enquadrado. Mas os dois já mostraram que podem ser amigos, contanto que não tem uma mulher no meio. Mas, quando o próprio diabo tá querendo lanchar você e seu amigo, esse desenho é bem errado, né? Nenhuma mulher vale a pena passar por isso. Enfim, vocês agora sabem como foram criados os maiores personagens da turma do Pica-Pau, né? Leôncio e Zeca Urubu. Mas, no meio de toda essa história, antes de nós irmos para a era do novo Pica-Pau, que infelizmente não é o último, devemos relembrar alguns personagens que passaram pela vida do Pica-Pau. Bom, tivemos aquele episódio terrível e assombroso da Sugar Mommy do Pica-Pau, que me deixou com um certo medo quando criança. Traumas como esse a gente não esquece. E também tem outro que também me deu um pouquinho de trauma, que é aquele lá do morcego, que acho que a coisa que mais me assusta nesse episódio não é só o morcego, mas sim a sirene da polícia que aparece ali. Aquela cena me dá arrepio. Da cara de novo.
a bruxa do Lá Vamos Nós, o Dooley, que sempre perdia pro Pica-Pau, Toquinho e Lasquita, os sobrinhos do Pica-Pau, que depois viraram Nuthead e Splinter. É aquela americanização, né? Dop e Dick, aquele urso pedinte, o cópia de Zé Colmeia. O Zé Jacaré, que inclusive eu quase esqueci de falar, mas ele é sim também um dos mais importantes. Eu diria que ele faz parte aí do Big Tree do Pica-Pau, porque o cara queria sempre comer e chegou até a fazer magia voodoo. O professor Jingle Dong, enfim, muitos personagens icônicos, muitos episódios dessa era clássica que formaram a infância de muita gente. E esses curta-metragens clássicos do Pica-Pau foram produzidos até 1972, tal qual o Looney Tunes, né, que tiveram muitos curtas produzidos até essa mesma época aí. E depois disso eles ficaram sendo reprisados por muito, mas muito tempo na televisão, que nessa época já era coisa normal e tinha em muitas casas, né? Mas, diferente dos Looney Tunes, personagens da Disney, Tom e Jerry, Pica-Pau no seu país de origem ficou meio escanteado. E isso aqui é bem evidente, né, cara? Porque aqui no Brasil a malandragem, o deboche, o jeito caótico do Pica-Pau acabou gerando mais identificação, né? Todo brasileiro conhece o Pica-Pau, virou parte basicamente da nossa cultura, mas lá no seu país de origem ele, bom, ficou meio escanteado em comparação aos outros desenhos. Triste, não é, pessoal? E bom, enquanto o Pica-Pau não ganhava uma nova série animada, Walter Lantz infelizmente vai de F. Ele acabou tendo insuficiência cardíaca e faleceu em 1994. Deixa aqui a sua mensagem de respeito para essa lenda que criou esse personagem tão icônico. E 5 anos depois do falecimento de Walter Lantz, o estúdio da Universal resolveu inovar e criar um novo desenho do Pica-Pau, o novo show do Pica-Pau. Que muita gente não gosta, eu até entendo, né? Porque aquele humor clássico foi meio esquecido aqui e a qualidade da animação foi decaindo com o tempo, né? Entre as temporadas. Mas na minha opinião, esse novo Pica-Pau ainda é muito bom. Claro, não se compara ao clássico, mas ainda é muito bom. Muitos personagens clássicos também ganham uma nova versão. E aqui o Pica-Pau, ele é mais burrinho. Ele não se destaca em quase nada da situação, tá ligado? Aqui ele vira um bananão, um burro preguiçoso. Quer dizer, no desenho antigo ele também era preguiçoso, mas ele era malaco, ele era malandro. Sou malandrão. Ele perde um pouquinho essa malandragem nesse desenho. Ele se mete em várias enrascadas e tipo, ele se ferra muito. Ele meio que acaba sendo rebaixado, tá ligado? Em muitos episódios, né? Em muitos episódios. Mas enfim, assim como os clássicos, ele também gerou alguns memes, né? Como o Neném não é neném, Oi meu chapa. E outros que agora eu não tô lembrando. Mas o novo Pica-Pau tinha também episódios focados não no Pica-Pau, mas também como na Winnie, o seu par romântico, episódios só dela, episódios que focavam mais nos seus sobrinhos e outros que focavam mais no Picolino, um personagem que, assim como o Andy o Panda, ficou esquecido pelo tempo, ele foi congelado e nunca mais foi visto. Piada velha. O desenho foi produzido de 1999 até 2002 e mesmo que tenha sido o desenho mais criticado até o momento, o desenho do Pica-Pau que as pessoas menos gostavam, essas pessoas não estavam preparadas para o que viria a seguir. Sim, estamos chegando no fim da viagem do Expresso Ultra e aqui vamos falar do último desenho do Pica-Pau e dos live actions. Bom, o novo Pica-Pau 2, é um desenho com uma animação muito mais voltada para as novas gerações, muito mais explosivo em questão de cores. E eu até vi alguns episódios, eu até vejo um gostinho da magia antiga ainda ali nesse desenho novo, mas o saldo ainda é negativo em muitos episódios. E sim, eu vi bastante para falar isso. Mas ainda é meio que assistível para as novas gerações, é claro, né? Afinal, esse desenho ainda traz muito mais respeito à história do Pica-Pau do que o reboot dos Thundercats e dos Jovens Titãs. Que vergonha, hein? Que papelão. Bom, eu deixo aqui não uma nota, mas um selo de não é o meu desenho clássico. Esse é o selo pra muitos reboots, ó. Não é o meu desenho clássico. Agora os live actions. Ai, meu Deus do céu. Mano, Mario já mostrou que é só fazer uma animação com uma história básica, respeitando e sendo fiel aos personagens da obra. E aí você faz simplesmente muitos milhões em dinheiros. O Mario fez 1 bilhão, cara. Como é que pode? Por que não fizeram uma animação do Pica-Pau, cara? Mesmo sendo em 3D, cara. Eu mesmo já dei uma ideia básica pra um filme aqui no início do vídeo. E olha que isso iria custar muito menos do que contratar atores que eles chamaram pros filmes e toda a produção do live action, e daria muito mais dinheiro pra eles. Você sabe que sim. Até porque o segundo filme do Pica-Pau live action nem tem dados de bilheteria porque foi lançado logo pra streaming. Ou seja, se esses filmes aqui não forem lavagem de dinheiro,
Enfim, Pica-Pau foi um grande personagem do passado, fez parte da era de ouro da animação junto com Pernalonga, Patolino, Mickey, Donald, Tom e Jerry, entre vários outros, mas ele acabou sendo prejudicado pelo próprio estúdio que tem os seus direitos, né, que é a Universal, e acabou tendo a imagem muito manchada, principalmente por causa desses live actions. Um destino meio triste para um personagem muito querido aqui do Brasil. E assim, galera, essa foi a nossa viagem, viajamos por muitas eras, vimos muitos personagens sendo criados e ficando parados no tempo, mas é isso, muitos desenhos da nossa infância vão acabar ficando só lá, parados naquela época, e a gente vai acabar nem lembrando. Mas o Pica-Pau é diferente, ele nunca vai ser esquecido pelo povo brasileiro. Enquanto houver pessoas que assistiam Pica-Pau na infância vivos, esse personagem icônico não vai morrer. A obra de Walter Lantz aqui no Brasil nunca vai morrer. Enfim, o trem já está chegando no destino final, e aqui está o canal onde você poderá se inscrever e se juntar a novas viagens que estão por vir. E se você ativar este sininho, ele te avisará quando este canal postar mais vídeos. Tem todas essas redes sociais aqui onde você pode me acompanhar, tô sempre postando coisas lá, novidades, coisas assim. Até a próxima viagem, amigos. Tenham um bom dia.